Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. Culturas e Identidades é um programa voltado à história mítica e à cultura simbólica luso-afro-brasileira. Hoje nós vamos falar sobre a messianidade de Portugal em Fernando Pessoa. Para tanto, nós vamos ler um artigo de Clebson Luiz de Brito e Gláucia Proença, intitulado Uma abordagem semiótica da messianidade de Portugal em mensagem de Fernando Pessoa. Mensagem é um livro de poemas de Fernando Pessoa que ficou famoso, né? E esta obra, ela mostra, entre outras coisas, ela fala sobre a missão de Portugal no mundo, do Império Português. Desculpe, essa obra ela fala sobre a missão do Império Português e a missão de Portugal. É interessante porque há uma separação. E fala igualmente do messianismo português, né? O tema do messianismo português e do Quinto Império, ele atravessa a reescrita da história de Portugal, né? Ele atravessa a escrita, da história de Portugal. E a mensagem também atravessa a história de Portugal, reescrevendo, né? Então a mensagem junta a missão de Portugal, o messianismo português, o Quinto Império, né? Há um aspecto muito importante na mensagem em que ela fala sobre o contrato, digamos assim, divino, que é feito entre Deus ou entre Cristo na aparição em Ourique e Portugal como um sujeito. É muito interessante esse aspecto, hein? Quando Cristo aparece a Afonso Henriques na Batalha de Ourique, o que se vê é que existe uma missão, né, que é dada a Portugal, ao país Portugal. Então Portugal assume-se como um sujeito histórico, um agente histórico. Isso é algo muito emblemático, porque isso é a mesma coisa de nós pensarmos o seguinte: um país pode ter uma missão? A gente entende isso de certa forma quando você pensa num ser humano. Mas para você admitir a ideia de missão, né, o cumprimento de uma missão, seja ela humana, seja ela enquanto nação, você tem que não só admitir uma parcela da transcendência, mas, sobretudo, uma parcela de alma, né, de que na encarnação, naquela encarnação específica, aquele indivíduo tem um papel a desempenhar. Então, no caso da estrutura portuguesa, como Deus, por exemplo, missiona Israel, né? É um fato bíblico, digamos assim. Então, aquela aparição do início da história de Portugal coloca Portugal como um sujeito, né? Então, você tem um sujeito destinado divinamente como representante divino na Terra. Então, em função desse contrato, em que o sujeito Portugal assume um dever político, social, cultural, em relação a Deus, não é? Levará Portugal a liderar a Europa nas ações ligadas à expansão ultramarina, e não só, porque o papel de Portugal é um papel que
ultrapassa o tempo. Né? Ele está fora do tempo cronológico. Bem, isso é um ponto. Existe uma expectância messiânica que é feita sobre pessoas, no caso sobre reis, né, que comporão a coroa portuguesa, e essa expectância messiânica não pode estar descolada da missão que é dada a Portugal. Né? Então, evidentemente que esse messianismo político português também está obediente a essa destinação suprema de Portugal, que deverá assumir uma proeminência em relação às demais nações europeias. Né? Então, a expectância messiânica, a espera messiânica, a esperança messiânica, na perspectiva do messianismo português, é, de certa forma, uma diferenciação de toda a cultura portuguesa em relação às demais nações. Porque existe um passado, existe um presente e existe um futuro de uma proeminência de Portugal e do Império Português e do Quinto Império no mundo. Então a história de Portugal não pode ser desvelada, né, se nós, ou entendida, ou mesmo estudada, se nós não tivermos em conta essas estruturas fundantes. Quer dizer, o país Portugal é um sujeito histórico, missionado, né? E a coroa portuguesa assumirá também uma missionação, e isto vai trazer o messianismo português. Ambos, Portugal e a coroa, ou os reis, vão articular um movimento para fazer acontecer o chamado Quinto Império do Mundo, que é um império sem imperador, sobre a perspectiva teórica do filósofo português Agostinho da Silva. Então, Portugal se torna o fiador do próprio futuro de Portugal. Portugal assume um lugar grandioso no mundo, né? Mas este assumir um lugar grandioso no mundo não é o assumir um lugar em que Portugal se imporá ao mundo como um império potencialmente econômico. É um projeto espiritual mesmo. Tá? Então, o messianismo português, ele só faz sentido se você entendê-lo e lê-lo no sentido de uma retomada da história de Portugal, né? Dentro de uma missão que lhe foi conferida. Então há um contrato transcendente, digamos assim, entre o sujeito Portugal, né, e Deus, que distingue Portugal das demais nações do mundo. É interessante isso, porque o Quinto Império, por exemplo, não fala de Apocalipse. Né? Ele fala da construção de uma cultura de paz e de fartura e de abundância, de prosperidade universal, aonde essa cultura há de vir sobre a face da terra quando os homens estiverem despertos. Ela não é uma imposição política, tá? Ou seja, ela não vem de cima para baixo.
ela é um despertar da consciência. Agora, o Agostinho da Silva tem a interpretação dele muito particular no que diz respeito a esse advento do Quinto Império. O Agostinho fala que este Quinto Império do mundo, ele não pode acontecer enquanto o mundo estiver castigado pela fome e pela miséria. Não é? E ele está certo. Isso é uma visão muito cristã. Né? Isso é uma visão profundamente espiritualizada. Isso não tem nada a ver com teoria política. Quer dizer, você trabalhar para eliminar a fome do mundo, eliminar a pobreza do mundo. Isso não é um discurso político. Isso é um objetivo de vida de todo ser humano, que todo ser humano deveria ter, né? E todo governo também, né? Então, nesta obra, foi publicado por Fernando Pessoa em 1934, pouco tempo depois o Fernando Pessoa morre, e ela é composta por 44 poemas, dividida em 3 partes. A primeira parte, chamada Brasão, que contém uma série de poemas marcados pela referência a reis e a príncipes tidos como fundadores de Portugal. É interessante porque esses fundadores não são só fundadores do início da nacionalidade portuguesa. Eles são fundadores num sentido de fundamento, são as colunas, são as pilastras, né, da arquitetura de Portugal. Né? Porque quando nós falamos em fundadores, nós temos a tendência a pensar somente em indivíduos que estiveram presentes no início de um processo. Não é esse o caso do brasão. Né? O brasão, é preciso entender que o brasão é um símbolo distintivo, nobiliárquico. Ele tem um campo de escudo e ele tem armas. O brasão refere-se a qualidades anímicas, a qualidades do espírito. Então, quando ele evoca brasões específicos, marcado pela referência a reis e a príncipes, ele está evidentemente falando não somente daquela linhagem familiar, mas, sobretudo, da força de espírito, das armas do espírito que aquela linhagem portava. É isso que a diferencia. Né? A segunda parte é chamada de Mar Português. É aquela em que nós temos outros tipos de brasões, outros tipos de forças do espírito, que são os heróis portugueses da expansão ultramarina. Ali o mundo abre-se para uma concertação universal, onde a paz, a bem-aventurança, a bondade, a misericórdia, a esperança, a terra toda unida, um sentido espiritual mesmo, né? Uma única terra. Então esta terra unida emerge, inclusive num dos poemas. A terceira parte é o encoberto. O encoberto é uma apresentação messiânica, né? E esses poemas vão falar, portanto, da proeminência de Portugal no cenário mundial, né? E do Messias português. Então há duas coisas que caminham paralelo na história de Portugal e na mensagem. Uma é o Portugal como um agente histórico, um sujeito, não é? Missionado, o país, e outro são os reis portugueses, sobretudo aqueles que vão assumir um indefectível cariz
providencialista. Não é? Bem, então essa estrutura tríplice são 44 poemas articulados em 3 partes. Como são 3 as pessoas da Trindade, né? Como são 3 as idades, até fazer acontecer a idade do Espírito Santo. Essa organização dá forma a uma articulação, né, que pega o passado de Portugal e projeta o futuro, ao mesmo tempo que constrói um presente de expectância messiânica. Então é interessante porque o passado, o presente e o futuro, quando você vai ler, eles não compõem tempos num sentido cronológico. É um tempo cíclico. E isso atravessa toda a história, como se fosse um eterno agora. Né? Então, agora, o messianismo português tem início, portanto, com o caráter mítico de que se revestiu a própria fundação de Portugal como nação. Quer dizer, isso dá-se em Ourique, conforme eu falei, quando Cristo aparece ao primeiro rei de Portugal, aquele que viria a ser o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. Então, a vitória de Afonso Henriques no campo de Ourique contra os reis mouros ensejou a autoproclamação do rei. Né? Então, isso foi tratado como sendo uma manifestação da intervenção divina na fundação do Reino de Portugal. Essa interpretação mítica vai servir de fundamento para uma crença, portanto, de um lugar reservado por Deus a Portugal. Uma vez que Deus assegura esse lugar, Portugal emerge desse processo independente, com uma independência em relação à Espanha. Porque a gente não tem este evento criptografado na história da Espanha, por exemplo. Tá? Então veja, o primeiro rei de Portugal naquela altura estava ligado à Espanha. Mas aquele evento, portanto, assegura uma independência de Portugal. E o coloca dentro de um papel de liderança em um projeto divino para a humanidade. Ora, vários reis portugueses encarnarão um Messias. Mas esse messianismo político português, eu já falei isso por diversas vezes, ele é diferente do messianismo político que acontecia na Europa como um todo, tá? Porque ele não apregoava a destruição da Igreja de Roma. E ele não apregoava a eleição do monarca português como se fosse Cristo. Então, a história de Portugal não pode ser lida sem o estudo do mito do messianismo político. Mas esse messianismo político também não pode ser lido como a gente vai ler o mito do messianismo político, como, por exemplo, na Rússia, na Alemanha, na Itália, né, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Não tem nada que ver. Bem, mais ou menos no século XVI, seguindo a inspiração do poeta popular o Bandarra já anunciava nas suas trovas a unificação política e religiosa do mundo. Veja que situação curiosa, né? Por um rei português, que era chamado por ele de o rei encoberto. Esse rei foi associado à figura de Dom Sebastião, em virtude do seu desaparecimento na Batalha de Alcácer Quibir, em África. Então, quando Dom Sebastião morre,
Abre-se uma vacância no trono português, ele não tinha filhos, não era casado, e Portugal passa ao domínio dos Áustrias, né, fica sobre a coroa espanhola. Até que em 1640 acontece a entronização, a reconquista e a entronização da dinastia de Bragança, né, da Casa Real de Bragança. Em 1640, Portugal volta. Então, o sebastianismo e a espera messiânica de um rei destinado a levar a nação portuguesa a cumprir um destino grandioso enriquecem o messianismo português com mais um componente mítico, né, que vai ser evocado pelas gerações seguintes. Mas preste atenção, antes de Dom Sebastião, o messianismo já existia. Tá? O sebastianismo torna aquilo bastante eloquente, porque, de fato, aquele descolamento da independência de Portugal, né, da Espanha, Portugal cai novamente para a coroa de Espanha. Né? Então, Bandarra lança esse componente, que é um componente bem judaico, nas trovas do Bandarra. Depois o padre Antônio Vieira, que também, apesar de jesuíta, ele recupera Bandarra e defende uma obra profético-messiânica e coloca o primeiro rei da dinastia de Bragança, Dom João IV, como sendo aquele Messias desejado. Né? E ele faz vários contorcionismos em relação a isso, e no final da vida Bandarra Vieira se arrepende dessas coisas que fez. Ele, de fato, força uma nota, mas Vieira retoma a questão do sebastianismo, do messianismo, e escreve sobre o advento do Quinto Império. Né? Então, na tese defendida pelo jesuíta, o Quinto Império seria um futuro império cristão terrestre liderado por Portugal. Tá? Bem, Mensagem traz todo esse contexto, a obra. Né? Ela toma o mito messiânico como uma metáfora estruturante do sentido que é atribuído a Portugal. Tá? Ora, o que nós temos que... Como é que nós vamos verificar isso na estrutura? As partes distintas do livro, né, da mensagem, quando, por exemplo, no brasão, fala de Ulisses, das Quinas, de Dom Fernando, do Mar Português, do Infante, né? Esses textos, de diferentes maneiras, os castelos, o Ocidente, colocam-se, esteiam-se, apoiam-se sobre um contrato entre o sujeito português e Deus. Né? Então, esse contrato, essa missão divina, né, conferida a um país, que torna-se um dever que é assumido pelo país. Ora, como é que um país não é um ente vivo, não é? Como alma, ou ele tem uma alma coletiva? Então essa discussão é muito interessante quando a gente pensa em termos de entes, porque um país é um ente, uma empresa é um ente, filosoficamente falando. Então como é que você trata ontologicamente esse ente? Isso é uma discussão filosófica no que diz respeito à ontologia, que é um tema absolutamente fascinante. Um país pode ter uma missão? Um país em sendo ente pode ter uma missão? Então, esses primeiros poemas envolvem considerações, então, da proeminência de Portugal em relação às demais nações do mundo. Né? Então, Portugal, enquanto Constituição, ela teve uma origem transcendente, há uma instância divina que aponta e singulariza Portugal,
transformando Portugal num representante direto de Deus na Terra. Então, essa ideia de um contrato entre o sujeito português, o sujeito Portugal, desculpe, e Deus, a gente vê desde o início dos poemas em mensagem. Né? É interessante porque existe um poema chamado Ulisses. Ora, Ulisses é um personagem grego. O que está fazendo Ulisses ali na história de Portugal? Como Camões, por exemplo, a gente vê toda a Odisseia marítima dialogando com a Grécia. Ulisses é um mito, é um personagem da Ilíada e da Odisseia, de Homero. Não é? Reza o mito português que Ulisses teria fundado Lisboa. Então, o poema apresenta, no que seria a origem mítica de Portugal, uma espécie de fusão dos planos transcendentes, né? Fundados no mito e na realidade, em relação a outros povos. Então, Portugal é não só uma nação cristã, mas é também uma nação grega, continuadora da função civilizadora da Grécia. Tá claro? Então, a fusão entre o plano transcendente e o real se revela de muitas formas. Você tem uma coexistência de contrários, né? Você tem um corpo que é morto e um corpo que é vivo. Você tem um ente que existe e um ente que não é. Né? Ele não está manifesto. Ele está manifesto e ele é imanifesto ao mesmo tempo. Então, esta realidade concreta e esta realidade transcendente envolve toda a história messiânica da coroa portuguesa e da própria história de Portugal. Mas seja por onde a gente olhar, Portugal aparece sempre como uma nação eleita pela instância divina. Então é muito interessante a gente entender isto. Quer dizer, Portugal é uma nova Grécia. Daí a gente vai entender isso no Quinto Império. Não é? E Portugal é uma nação cristã. Né? No poema O das Quinas, existe uma relação direta da trajetória de Portugal com a trajetória de Cristo. Né? Há uma relação a um sofrimento, não é? E aquele sofrimento abre depois para um sistema de valores e de graça. Então há um sacrifício. Tem uma parte de um poema de Fernando Pessoa em que ele fala claramente: cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Os deuses vendem quando dão. Compra-se a glória com desgraça. Foi com desgraça e com vileza que Deus ao Cristo definiu. Assim o opôs à natureza, e Filho o ungiu. Então há um exemplo prototípico de Cristo que vai marcar a história de Portugal. Portugal tem que apresentar a sua missão. Portugal vai sofrer uma purgação, não é? Há uma morte simbólica e há um renascimento. Né? Então, esse contrato entre Deus e o sujeito perpassa a obra como um todo de várias formas. A atuação divina na constituição, na origem, na constituição, na consolidação do Império Português, o contrato que Deus vai estabelecendo com a monarquia e com o povo, né, e com os heróis, vão confirmando esse arcabouço, essa arquitetura. Né? Há um poema chamado Conde Dom Henrique,
Dom Henrique é o nome do conde de Portugal, que era o pai de Dom Afonso Henriques, né? Dom Afonso Henriques é o filho que representa metonimicamente o império, porque Dom Afonso, com o conde Dom Henrique, Portugal ainda está ligado à Espanha. Com Dom Afonso Henriques, Portugal adquire aquela independência de Espanha. Então, a nação portuguesa tem um surgimento singular, promovido por um destinador transcendente, né? Bem, uma vez que se aceite este contrato, esta aliança, né, que é um alvo da doação divina, Portugal tem que encarnar, né, tem que assumir um dever a fazer. E nós também temos poemas que vão falar desta encarnação de Portugal, portanto, deste assumir a missão que lhe é dada, né? Tanto é que aparece a ideia de sagração, Portugal sagrado, de várias formas. E nesta sagração, ele vai agindo em nome de Deus, né? O primeiro poema, que é o que descreve a Europa, eu já fiz lives sobre ele, sobretudo na altura em que se comemorava os 100 anos da aparição de Fátima. Esse poema é um poema curiosíssimo, porque ele fala daquela Europa que está caída ou está em queda, olhando para o Ocidente, né? E o rosto com que fita é Portugal. Esse é o primeiro poema que abre a mensagem, a queda da Europa. Aí você fala, mas o que é essa queda aqui? Então, e esse é um tema tão interessante que eu analisei isso. Foi um hangout, uma live que eu fiz de mais de 2 horas. Eu já fiz várias lives e aulas com esse poema, porque ele realmente é espantoso, né? E ele está perfeitamente enquadrado dentro dessa missionação. Então, o Ocidente é onde o Sol se põe, não é? O Sol nasce no Oriente e ele se põe no Ocidente. O Ocidente também, em relação à Europa, é onde estão as Américas. É o período da expansão ultramarina, né? Então, outros poemas falam claramente de um fato, de uma fatalidade. O dos castelos, por exemplo. Você tem uma referência a um destino divino. Esse destino vai se cumprir. E ele tem que ser encarnado. O cumprimento dele tem que ser encarnado. Isso faz com que, curiosamente, todos os reis portugueses, isso é uma coisa absolutamente singular na história de Portugal em relação a todos os países do mundo. Os monarcas portugueses encarnam esse projeto quinto imperial. Todos eles. Todos os monarcas portugueses assinam em cruz, por exemplo. Então a história de Portugal, ela é uma história singular sobre vários aspectos, entre outros tantos, porque os monarcas portugueses assumem uma missão espiritual. Portugal teve 34 reis, distribuído ao longo de quase 900 anos. Não existe um caso no mundo de uma nação cristã
que tenha feito esse tipo de feito histórico. Dar continuidade a um mesmo projeto. Bom, quando entra no processo das navegações, o contrato, a expansão ultramarina como um projeto da fé e do império aqui de cultura, um império de Deus no mundo. Não é um império comum, não está em pauta aqui o dinheiro. Não é uma questão de secos e molhados. Então, este navegar pelo mundo continua mantendo a ideia da instância divina, do contrato, da missão, a eleição dos portugueses como representantes de Deus na Terra. Veja que por onde os portugueses foram, eles construíram cultura. Eles deixaram igrejas, irmandades, misericórdias, colégios, fortes. Nenhum país, é preciso entender a diferença, de fato, o projeto civilizador da coroa portuguesa e os projetos realmente coloniais, como foi a Inglaterra. Tá? Então há um projeto civilizador na história de Portugal. Claro? A gente vai vendo, portanto, ao longo de vários poemas. O Infante, por exemplo, é o poema em que a Terra aparece como um todo, inteira, ligada dentro dessa missionação. Que é aqui que termina com aquela frase: Senhor, cumpriu-se o mar e o império se desfez. Falta cumprir-se Portugal. Interessante isso. Então o cumprimento do império vem primeiro, depois falta cumprir-se Portugal. Qual Portugal? Quando Pessoa escreve, Portugal já é uma república. Não é? Então há ainda um papel que caberá a Portugal na condição de república, já a Portugal não como uma monarquia. Interessante isso, não? Um assunto ligado a isso virá a ser, por exemplo, que nós vamos falar na próxima aula, o da ideia de uma comunidade lusófona. Quer dizer, a gente saindo da ideia de uma utopia civilizacional, que é o que foi proposto por Portugal, a uma realidade política. Né? A chamada Comunidade dos Povos Falantes de Língua Portuguesa foi um projeto feito pelo Brasil e por Portugal, tendo como meta o Quinto Império, que não é geográfico, é espiritual. Então o Pessoa deixa isso no poema do Infante. Falta cumprir-se Portugal. Na mensagem, o passado não é aquilo que passou e o futuro não é aquilo que há de vir. É o que eu estou falando, o tempo aqui ele não é cronológico. Então você vai entender que aqueles fundadores do brasão, aqueles heróis do mar português e o encoberto, não é? Quer dizer, o Quinto Império fala exatamente de valores do espírito. E esses valores do espírito disseminados pelo mundo inteiro. É o mar português, é a missão portuguesa que vai abrindo a caridade, a bondade, a misericórdia no mundo inteiro. Vai construindo uma cultura de paz e de fraternidade universal.
Então, esses elementos do passado português, a partir do messianismo português, e apontando sempre para essa esfera messiânica, né, é algo muito interessante. Evidentemente, não existe messianismo sem uma projeção de redenção em um futuro tido como próximo. Claro. Né? Então, o encoberto é uma figura messiânica, desde Bandarra, que povoa o imaginário português. O Brasil tem um messianismo, mas o messianismo político brasileiro ele tem muito pouco a ver, em termos de manifestação, com o messianismo português, viu? Eu também já chamei muita atenção em relação a isso. E no Brasil, o que nós temos aqui é uma empulhação, via de regra. O messianismo português sempre foi tecido pela coroa portuguesa. O messianismo brasileiro é tecido em dois campos, eu também já fiz essa distinção. Existe uma elite golpista, maçônica, revolucionária, militar, que lança mão de um messianismo como conquista política, é um embuste sempre. E existe um messianismo político popular. Então, o Brasil tem dois tipos de messianismo. É preciso não distinguir, porque nós não temos isso em Portugal. Bem, a terceira parte, que vai falar sobre o encoberto, né, e a identificação do encoberto com a figura de Cristo, dá-se através da figura da rosa, que é o símbolo esotérico para a vida que é rosa, a rosa que é o Cristo. Através de ambos chega-se à rosa do encoberto, em uma espécie de transferência, é uma transferência do objeto do valor da vida, que sugere a ressurreição gloriosa do encoberto como a de Cristo. Né? A rosa é o símbolo do encoberto, viu? Do Messias que há de vir. Isso até em termos judaicos. A cruz, que é utilizada no poema, ela tem uma simbologia ambígua. Né? Ela indica uma morte salvadora do Cristo e, ao mesmo tempo, é um martírio necessário. Então, a cruz é o destino. A rosa é o Cristo. Então, você é missionado, essa missionação tem uma simbologia de morte, né? E de martírio, uma morte salvadora. Você tem um martírio, depois você tem uma morte, desculpe. E depois você tem o Cristo, que é a rosa. Então, o ressurgimento de Portugal, pelas mãos do encoberto, de certa forma, ecoa a glória com desgraça que apareceu no poema O das Quinas. Então, Portugal passa por um sofrimento necessário, que é um destino. Esse sofrimento antecede e assegura a vida gloriosa. E é essa lógica que permite a geração do símbolo final, que é a rosa do encoberto, que mostra o sol já desperto. Então, na terceira parte, nós temos depois o último poema da obra, que é o Nevoeiro, onde você tem a iminência do surgimento de Portugal. No Nevoeiro existe um tipo de ocaso português, né? De declínio, de ostracismo. Portugal está entristecido. Ele tem um brilho sem luz e sem força, a força do fogo. É um estado sem forma, né? Disforme, descaracterizado. Não sabe para onde vai, nem para onde vem. Há uma incerteza. É um tipo de caos.
né? É um ocaso, é uma caliuga. Então, é interessante que os últimos poemas da obra de Pessoa, que vão falar sobre o desvelamento da Rosa do Encoberto, de forma mítica, mostra também que esta aparição do encoberto dá-se num Portugal decaído. Né? Agora, você pode pensar, mas então Portugal, como está em decadência, deixou de ser ou rompeu o pacto, ou a missão que Deus lhe havia lhe dado? Não. Porque a morte em sofrimento prepara uma ressurreição gloriosa. É isso que nós temos que entender. Então, a morte de Portugal anuncia um novo amanhã. Portugal não deixa, em nenhum momento, ao longo de toda a mensagem, de cumprir com a sua missão, de ser um representante de Deus na Terra. É um martírio, é uma redenção e é uma retribuição, porque também neste poema, O Nevoeiro, o verso que fecha a obra fecha exatamente com 3 palavras: é a hora. Né? É agora. Então, esse conjunto de poemas mostra uma grandeza de Portugal, uma grandeza cristã, de um cristianismo que não foi exclusivamente latino, romano, foi um cristianismo que acolheu no seu seio todas as heterodoxias cristãs. Eu tenho feito muito a distinção de que Portugal é um país cristão. Portugal não é um país católico. Portanto, Portugal não tem uma história de um cristianismo ortodoxo. Portugal mistura ortodoxia com heterodoxia. Porque é nas vertentes heterodoxas cristãs que nós temos que ver uma grandíssima faceta de Portugal. É diferente de uma Espanha, que não acolheu a heterodoxia. Todos os tipos de cristianismo, todas as variantes cristãs foram acolhidas em Portugal. Todas. Os católicos não gostam que se faça essa distinção, mas eu faço sim, porque ela é real. E é dentro de toda esta visão, de todo esse espectro, de uma missão espiritual, assumida por um país, encarnada por um país, que o Brasil e a história brasileira estão inseridas. Então, quando se deu o golpe da independência, promovido pela maçonaria, em 1822, o que se rompeu? O Brasil virou as costas para o quê? O Brasil virou as costas para esse projeto, para essa missão divina. Não só virou as costas, como tentou por várias vezes apunhalar Portugal. Tornou-se um grande traidor da história portuguesa. E tentou assumir um protagonismo desligado da história de Portugal. Evidentemente que o crime que foi cometido em 1822 contra a história providencialista, sob a minha perspectiva, ele é de uma gravidade imensa. E o Brasil precisa de corrigir o seu rumo.
Portanto, a propositura que foi feita pelo Agostinho, pelo Zé Aparecido, um português e um brasileiro, para a criação de uma comunidade dos povos falantes de língua portuguesa, no meu entendimento, é uma forma de reatar esses laços do espírito e de fazer acontecer, mesmo não sendo mais o mesmo império, o quinto império do mundo. Eu, pessoalmente, acredito profundamente na ideia do quinto império. Mas isso é uma visão pessoal. Vamos ficando por aqui. E a ideia, mais uma vez, é entender que a história brasileira, na sua origem e no seu nascimento, está ligada a um projeto transcendente. É preciso conhecer a história do Brasil e a história de Portugal, com seus encantos e com as suas tristezas, para amá-los conscientemente. Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.